Nós estamos estudando temas de ética cristã. Então, nós falamos na primeira lição, deixamos de forma muito clara que ética são os nossos deveres para com o nosso próximo, para com a gente mesmo, e a ética cristã envolve também o nosso dever para com Deus. E na ética para com a gente mesmo, nós sempre estamos pensando na nossa preservação. Por que nós temos que seguir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela sempre está querendo preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde e fazer com que a gente tenha as coisas básicas na nossa vida. E por isso nós devemos seguir a palavra de Deus, que é o nosso livro de ética, né? Por excelência. Para com o nosso próximo, nós queremos aquilo para o nosso próximo, aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, nós queremos que o nosso próximo esteja bem também, como nós queremos estar bem. E para com Deus, é a questão de nós colocarmos Deus acima de todas as coisas. Só Ele merece a nossa adoração. Nenhum outro merece a nossa adoração. Devemos obedecê-lo como Pai, como Deus que Ele é. E, por isso, nós usamos a palavra de Deus como nosso código de ética. Estamos vendo alguns temas de ética cristã, e hoje nós vamos ver a ética do comportamento cristão. Como nós devemos nos comportar, né? Como tem sido, né, o nosso comportamento para com o nosso próximo, para com Deus. Como é que tem sido o nosso comportamento? Nós pensamos no bem-estar do nosso próximo? São perguntas que, quando a gente vai estudar esse tema da ética do comportamento cristão, nós temos que estar fazendo. Nós pensamos no bem do nosso próximo? Nós pensamos nisso? Nós temos nos dedicado a nossa vida, o nosso comportamento para o serviço de Deus? Como nós temos feito o serviço de Deus? Deus tem colocado um trabalho, tem nos dado talentos e dons para nós usarmos na sua casa, no nosso trabalho, no nosso lar, mas para a honra e glória do nome dEle. Como tem sido o nosso serviço? Como tem sido o nosso comportamento para agradar a Deus? Então, são perguntas que nós temos que fazer para a gente mesmo, não ficar analisando o que o outro está fazendo, porque Deus te deu talentos e Ele colocou algumas coisas que você tem que trabalhar na sua vida, e isso está muito ligado ao nosso comportamento. Eu queria que você estivesse abrindo em Filipenses capítulo 1, para a gente estar iniciando. Filipenses 1, alguém, por favor, que está com o microfone, versículo 9, leia, por favor. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses, depois de dizer, no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, Paulo, ele estava elogiando o comportamento dos filipenses, como eles se comportaram quando Paulo estava presente, e aquilo que Paulo ouvia daquela igreja. Então, Paulo estava elogiando, ele dava graças a Deus, tudo que ele tinha visto, ele recordava da vida dos filipenses. E aqui, ele estava dizendo que ele fazia oração, que o amor deles não apenas ficasse do jeito que estava, que o comportamento deles não ficasse estacionado, mas que aumentasse a cada dia. Então, quando a gente pensa no nosso comportamento cristão, na ética do comportamento cristão, nós temos que pensar
que a base do comportamento cristão, tudo que nós fazemos para o homem e para Deus, nós fazemos por amor. Nós fazemos por amor. Primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração. Tudo que eu faço, se eu não fizer por amor, eu não estou fazendo corretamente, fazendo só para que as pessoas vejam, fazendo só porque é minha obrigação. Não. O comportamento cristão, para que a gente cresça no nosso comportamento a cada dia, naquilo que nós fazemos para o próximo, para Deus, nós temos que pensar que nós temos que aumentar a cada dia o nosso amor. Eu preciso aumentar o meu amor. Se eu não estiver aumentando, se eu chego no final do ano, igual nós estamos chegando no final do ano, eu olho para trás, eu estou do mesmo jeito, meu comportamento é o mesmo do início do ano, tem alguma coisa errada na minha ética cristã. Tem alguma coisa errada. Eu preciso estar melhorando. Eu preciso crescer. Todos nós precisamos crescer no nosso comportamento. Então é preciso pensar de forma clara sobre isso, que nós temos que aumentar. E a base é o amor. Se nós fazemos sem amor, nada tem sentido, né? Então, quando nós pensamos no nosso comportamento e como nós estamos vivendo, nós temos que pensar dessa forma. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar lá em Romanos, vamos lá para Romanos capítulo 12, que é o texto básico da nossa lição. Romanos 12, ele começa dizendo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que apresentar o nosso corpo. Qual é o nosso culto racional? Quando nós apresentamos realmente o nosso corpo, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Eu venho para a igreja, eu não venho nós não viemos como um bando de malucos que chega aqui na igreja sem saber o que nós sabemos o que nós vamos fazer. Nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos para glorificar o nome de Deus, nós somos as suas criaturas, nós somos seus filhos, e nós estamos aqui com o intuito de adorar a Deus. Nós também temos, e sabemos disso, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão sentados aqui porque vocês estão querendo crescer espiritualmente. Eu estou aqui porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ler a palavra de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai falando no meu coração, um irmão que faz uma colocação que acrescenta naquilo que Deus já falou no meu coração. Então nós estamos aqui com um culto racional, porque nós sabemos o que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos apenas para nos encontrar com os irmãos, nós aqui não é um clube social de forma nenhuma. Aqui, esse lugar é a família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para obedecer o nosso Pai, para crescer no conhecimento, para ouvir Deus falando ao nosso coração e crescer. É isso, nós viemos aqui, né? E no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que precisa haver uma transformação da nossa mente a cada dia, né? Nós não podemos conformar com esse mundo. E quando estamos falando que nós não devemos conformar com esse mundo, não conformar também com a nossa vida, porque nós estamos no mundo, com a nossa vida. Eu vou ficar do mesmo jeito que eu estou? Não, eu tenho que crescer na minha ética. Eu tenho que crescer, meu comportamento a cada dia tem que ser melhor. Se eu antes, quando alguém me falava alguma coisa, eu gritava com ela, eu tenho que aprender que eu não posso gritar mais, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ser educado, tenho que ser cordial. É a ética cristã, o nosso comportamento que tem que ser mudado. Como é que é o nosso comportamento?
em casa, como é que é o nosso comportamento na igreja, como é que é o nosso comportamento no trabalho. São coisas que estão ligadas à nossa ética cristã. E a base de tudo é o amor, o alicerce, né, de tudo é o amor. Depois ele fala no versículo 3 a 8, sobre os dons e talentos que Deus nos deu, né? E que nós devemos fazer aquilo que Deus colocou, né? Olha, como exemplo, versículo 8, ao que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então Deus nos deu capacidades e dons diferentes, para que todo o corpo fosse beneficiado. Alguns, Deus deu o dom da liberalidade, né, de suprir a igreja, de ser uma pessoa que oferta, além do dízimo, que é a obrigação de todos nós, mas Deus coloca no coração, e Deus abençoa aquela pessoa naquilo. Outro exerce a misericórdia. Ele não pode ver uma pessoa caída que ele está ali para levantar. E não adianta pensar que todos vão ser da mesma forma. Um preside, Deus deu a capacidade de governo, mas o outro tem na sua, não estou dizendo que quem preside não pode ter misericórdia, todos nós temos que ter misericórdia, mas tem gente que é o dom por excelência, o dom. E aí, o apóstolo Paulo coloca a base no versículo 9, da ética do comportamento. O amor seja sem hipocrisia. Essa é a base do comportamento cristão. Nós não podemos viver com hipocrisia. Nós não podemos fingir que amamos e não amamos de verdade. Abraçar o irmão e falar eu te amo, e lá no fundo está eu te odeio. Isso é amor sem hipocrisia? De forma nenhuma. E onde que nós aprendemos a amar sem hipocrisia? Aqui, é na igreja, porque nós somos tão diferentes. E às vezes um irmão, pensando que está agradando, ele nos ofende, ele faz uma brincadeira que não agrada, e aí é que nós mostramos que amamos de verdade, porque nós temos que superar todas essas coisas. Então a base é o amor sem hipocrisia. E a partir do versículo 9, ele começa a colocar alguns degraus do comportamento cristão, que é a nossa lição de verdade. Até agora nós fizemos uma introdução daquilo que é, né, a ética, qual que é a base do nosso comportamento cristão, que é o amor, e esse amor tem que ser, o apóstolo Paulo diz aqui para eles, para a igreja que está em Roma, o amor seja sem hipocrisia. Estava tendo hipocrisia ali? Claro que estava tendo. Senão Paulo não tinha colocado isso. Estava tendo hipocrisia. Eles estavam dizendo, muitos ali estavam dizendo que amavam, mas de verdade não amavam. Não amavam. Não amavam a Deus como deveriam amar, não amavam o próximo como deveriam amar. Falavam, estavam no seio da comunidade cristã, mas não havia o amor verdadeiro no seu coração. E aqui eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós vamos falhar no nosso amor, mas nós temos que procurar isso aqui. É aquilo que eu falei, é um crescimento. Eu tenho que, no meu comportamento, dia a dia, estar crescendo, senão vai ter alguma coisa errada. Será que Jesus Cristo está mesmo, o Espírito Santo está mesmo dentro do meu coração? Se eu não tenho um comportamento, olha a sua vida 5 anos atrás, fica mais fácil a gente olhar do que o final do ano, e olha a sua vida hoje, seu comportamento
para com os próximos, para com Deus, melhorou? As suas atitudes são outras. Então o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você está entendendo o que é a ética do comportamento, como que o cristão deve se comportar nesse mundo. Então, que possamos refletir sobre isso. E aí nós vemos aqui, o apóstolo Paulo dizendo, ele coloca 6 degraus no versículo 9 a 11, é onde nós vamos trabalhar nesta manhã. Romanos 12, do 9 ao 11, e aí nós vamos trabalhar. Então ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Então o primeiro degrau é detestai o mal. Então você fica pensando, que o apóstolo Paulo coloca aqui, detestar o mal é a mesma coisa de odiar o mal. Se tem um ódio que você pode ter, né, e o ser humano foi criado, Deus tem pessoas que acham que Deus não odeia. Deus odeia. A palavra de Deus diz várias vezes, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o pecado, Deus odeia. Por quê? É um sentimento que quando nós queremos o mal da pessoa, é ruim. Odiar para querer o mal é ruim. Mas quando nós queremos o bem, eu não odeio o pecador, mas eu odeio o pecado dele, porque o pecado dele está destruindo ele. Então aqui, o apóstolo Paulo fala, detestar o mal, ele está dizendo que nós devemos odiar o mal, significa fugir do mal. Detestar o mal é fugir do mal. E ele faz algumas colocações sobre fugir do mal. E o primeiro deles abra em 1 Coríntios 6, versículo 18. E alguém, por favor, leia no microfone aí, por favor. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, fugir, tem uma versão que diz fugir da prostituição. Prostituição é todo pecado sexual fora, todo sexo fora do casamento é considerado pela Bíblia como prostituição. Então, fugir da prostituição. Detestar o mal é detestar a prostituição. Então, é odiar a prostituição. É ter repulsa pela prostituição. Sexo Deus criou como uma coisa boa, esposo, esposa. Fora disso, é mal. A Bíblia alerta sobre isso. Então, fugir da prostituição. E nós temos que detestar o mal. Outro versículo aí, 1 Coríntios ainda, versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. Detestar o mal é fugir da idolatria? Idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Se eu amo o meu trabalho, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, porque o meu trabalho está absorvendo toda a minha vida. É uma idolatria? É uma idolatria. Idolatria, as pessoas confundem, acham que é só adorar imagens de escultura, que é idolatria também. É claro, a Bíblia chama isso de idolatria, não somos nós, a Bíblia. Vai lá em Isaías 41, 44, vai lá em Salmos, você vai ver várias vezes Deus abominando aqueles que adoram ídolos feitos de madeira, de pau, de ferro, de bronze. É idolatria. Mas idolatria é muito mais do que isso. É adorar quando eu amo o dinheiro, né? Mais que tudo na vida, idolatria. Diga. Sim, adorar um carro.
Sim. Tem gente que lisa tanto o carro dele que a mulher fica até com inveja, né? Tudo é o carro. Botar um negócio novo no carro, lustrar o carro, fazer tudo. Então começa a ser um ídolo. Se é ninguém pode fazer mais nada. Tem gente que idolatra a casa. Tem gente que... Então a idolatria é tudo que eu coloco na frente de Deus. Coloquei na frente de Deus a idolatria. As coisas não podem estar, nem pessoas podem estar na frente de Deus. Às vezes é um filho. Tem gente que, depois que tem um filho, para de vir na igreja. Não, meu filho não pode, porque ele não pode acordar cedo, não pode acordar tarde, não pode fazer isso, não pode ter contato com as pessoas. Meu Deus do céu, o menino virou um ídolo. Virou um ídolo. Tomou o lugar de Deus. Tem gente que é mulher que é ídolo, né? É um ídolo na vida dele, ou o esposo. Não pode fazer mais nada por causa do esposo, por causa da esposa, Não. Deus está em primeiro lugar. E depois as outras coisas vão ocupando lugar na nossa vida. Não pode tomar o lugar de Deus. Oi. Ela falou que tinha morrido. Sim, tudo quanto é coisa que toma o lugar de Deus, né? 1 Timóteo 6, versículo 11, por favor, vamos lá. 1 Timóteo 6, versículo 11. Alguém leia? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando de quê? No versículo 10 você pode entender perfeitamente. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É quem? Dinheiro é bom? Claro que é bom. Com o dinheiro que a gente constrói a igreja, com o dinheiro que a gente faz missões, dinheiro que a gente tem uma condição boa de vida. Dinheiro é bom, gente. O diabo que fica colocando que dinheiro é coisa ruim. Dinheiro é coisa boa. Claro, mas desde que ele não seja nosso ídolo. É a raiz de todos os males. Quando a pessoa passa a amar o dinheiro, esse que é o problema, amar o dinheiro. Então ele faz tudo pelo dinheiro. Aí ele passa a perna nas pessoas. Ele não pode tomar nenhum prejuízo. Ele não pode nada, porque o dinheiro. E ele faz de tudo. Ele junta dinheiro, ele se torna avarento. Tudo é guardar dinheiro. Dinheiro foi feito para ser um escravo, não o nosso Senhor. Para ser escravo. Para nos servir. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ó, foge dessas coisas. Se o dinheiro começar a entrar no seu coração, se amar demais o dinheiro, foge dessas coisas. Porque ele vai te pegar. Hã? Sim. Exatamente. Tem pessoas que eram fiéis a Deus, ganharam muito dinheiro, o dinheiro tomou conta da vida dele. Não, o dinheiro, Deus te deu, glorifica a Deus, Senhor, muito obrigado, mas que ele seja para servir ao Senhor. E você quer ver como o dinheiro começa a tomar conta do nosso coração? Como nós começamos a ganhar e nós não somos capazes de ser bondosos com o nosso dinheiro. Não ajudamos uma entidade filantrópica, não ajudamos um irmão que está precisando, não deixamos de trazer o dízimo. A pessoa que deixa de trazer o dízimo é porque a avareza entrou no coração dele, e tem que guardar, esquece que muito mais produtivo, a Bíblia nos exorta isso, quando nós trazemos a casa de Deus, a casa do tesouro, e Deus vai multiplicar ainda mais, para que ele tenha mais, para que ele possa abençoar outros. E aqui, quando nós amamos o dinheiro, nós não somos capazes disso, não, tem que guardar. Eu já contei isso aqui alguns anos atrás, mas eu conhecia um irmão que ele tinha
na época, 20 mil reais dentro do cofre, que hoje já é um dinheiro bom para ficar dentro do cofre, mas naquela época era dinheiro demais, mais de uns 15 anos atrás, 20 mil reais, e a mulher dele me contou que todos os dias ele abria o cofre, punha o dinheiro todo em cima da cama e contava o dinheiro. Gente, isso é uma doença, é uma doença. O amor, amava tanto o dinheiro. Você pegar o dinheiro todo dia, contar o dinheiro, para ver se está faltando uma notinha, uma perninha. Misericórdia. Não pode. Primeiro, não é que, assim, avarenta, está faltando as coisas às vezes em casa, ela veio queixar exatamente. Você está faltando as coisas em casa, e ele fica lá com aquele dinheiro e conta. Todo dia, põe em cima da cama para contar. Então, dominou a pessoa. Detestar o mal. Nós temos que pensar sobre isso. Quando nós detestamos o mal, nós fugimos da prostituição, nós fugimos da idolatria, nós fugimos da cobiça, nós fugimos do pecado. O pecado não pode nos dominar de forma nenhuma. Olha o que João diz em 1 João 2,15. 1 João, não é o Evangelho de João, não. Quem está com o microfone, por favor, leia. 1 João 2,15. Isso. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, olha, se eu amo o mundo, quando está falando o mundo, não é a terra, nós devemos amar a terra, conservar a terra, é o mundo, as coisas do mundo, as coisas que as pessoas lá fora valorizam, o pecado, a ganância, o dinheiro, as posses. Se eu amo isso, se Deus te dá, glorifica a Deus, e use do seu dinheiro, mas não coloca o seu amor nessas coisas, não coloca, porque vai dominar totalmente a sua vida. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, detestai o mal, nós temos que detestar o mal, não podemos de forma nenhuma nos ficar envolvidos com o mal. Segundo, vamos voltar lá em Romanos capítulo 12, Romanos 12, ele diz, apegai-vos ao bem. O verbo apegar, ele sugere um desejo intenso de apropriação, de eu querer uma coisa. Apegar é isso, tá, essa sensação, quando fala assim, não, aquele menino é apegado à mãe dele, porque ele gosta demais, não larga a mãe dele por nada, né? É assim, é esse desejo que tem que ter no nosso coração, de estar apegado a Deus, né? Então, é querer as coisas boas, né, de Deus. Olha que diz lá o Salmo 63, versículo 1. 63 ou 73? 63. 63. Isso, 63, 1. Pode ler. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, esse tem que ser o desejo de apegar a Deus, aquela ansiedade, como uma terra sedenta. Nós estávamos aí com a terra sedenta, estava sem chuva, meses aí sem chuva, seca a terra. Você andava aí pelos lugares, eu fui num acampamento de crianças, e a gente às vezes está dentro da cidade, a gente não percebe, mas quando você vai andando pelas estradas, fui num acampamento de criança, entrando naqueles sítios, tudo seco, não tinha um verde, tudo seco, a terra seca, toda rachada. Falei, misericórdia, como a gente percebe. Aí você começa a rodar, que você vê
começa a chover, eu fico imaginando a terra, a natureza agradecendo. E nós vemos a natureza agradecendo. Como que as coisas começam, pouco tempo de chuva, como que está tudo diferente, tudo verde, tudo maravilhoso. Por quê? Porque ela estava seca, sedenta, estava querendo pegar a água. O desejo dela era que a água viesse, que as chuvas viessem. Assim tem que ser no nosso coração. O apegar ao bem, porque apegar ao bem é querer obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, tudo que Deus manda, tudo que Deus manda. Tem 2 versículos, lá em Colossenses, e queria que você estivesse abrindo aí, que mostram claramente o que é detestar e o que é apegar a Deus. Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3. Oi. Exatamente. O ser humano, ele não observa o que Deus está fazendo na vida dele. Ele se acordou hoje, glorifique a Deus. Nós pregamos domingo aí sobre exatamente isso, a questão da gente ter, né, gratidão. Nós preferimos murmurar, a natureza agradece, nós murmuramos, falamos, porque o ser humano ele é insaciável, ele sempre quer mais e mais e mais, e ele esquece. Não é errado você querer mais, mas agradeça pelas coisas que já tem, que quando a gente começa a glorificar a Deus pelo que a gente já tem, isso com certeza vai agradar a Deus, e Deus vai nos abençoar ainda mais. Nós não entendemos muitas vezes a lógica de Deus. Deus quer que o ser humano o obedeça, que esteja na sua presença, para Ele abençoar. E nós queremos ser abençoados para nós agradecermos. E muitas vezes nós somos abençoados e acabamos não agradecendo. Nós achamos que é mais que obrigação. Isso está no ser humano, porque às vezes o filho não é grato ao pai pelo que ele fez. Às vezes o pai fez um sacrifício enorme para estudar, para não sei o quê, e não existe gratidão. Não existe gratidão. Está na gente. O ser humano prefere ir para o lado do mal do que ir para o lado do bem. O pecado que está dentro do nosso coração faz isso. Sim. É isso que a palavra de Deus tem que fazer. E a gente tem que estar vendo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Colossenses 3, versículo 8 e 9. Alguém, por favor, com o microfone, leia. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, olha bem, sobre detestai, o que o apóstolo Paulo coloca? Despojai-vos, ou seja, tira da sua vida, detesta isso, não tem isso na sua vida. Ele coloca outras coisas, além da questão da prostituição, então, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Nós falamos que nos despimos do velho homem, mas nós estamos cheios das coisas do velho homem. Quando eu falo um palavrão, o que está acontecendo? Eu me despido do velho homem? O apóstolo Paulo está falando aqui, linguagem obscena, olha, nossa, maledicência. Quando eu vivo falando mal dos outros, eu me despido do velho homem, eu estou detestando o mal. Se eu sou fofoqueiro, se eu sou mentiroso, se eu estou ficando toda hora, qualquer coisinha está me deixando irado, não estou detestando o mal,
Detestar o mal, eu mirei, Senhor, me perdoa meu irmão, eu fiz isso com você e tal. Eu vou procurar não fazer mais isso. Eu vou procurar seguir a palavra de Deus, amar, né? Se eu mentir, o Espírito Santo me incomodou, não vou mentir mais, vou falar a verdade, mesmo que vai doer, vai incomodar, vai trazer problema, inicialmente, mas a verdade é sempre boa, porque é o que Deus é verdade, Deus é a verdade, né? E nós precisamos conhecer a verdade, que é Deus, para nos libertar da mentira, da ira, da boca suja, de falar mal dos outros. Tem gente que, você ouviu o que aconteceu com o irmão fulano de tal? Você viu? Nossa, Deus do céu, pecou, fez isso, aconteceu isso na família dele. Vai orar por ele, meu irmão, em vez de ser fofoqueiro. Isso Deus detesta. Deus detesta essas coisas. Se nós falamos que nós queremos ter o caráter de Cristo, que o nosso comportamento tem que ser um comportamento cristão, isso não pode existir na gente. Não pode. Esse negócio, você sabe da última? Isso é coisa do diabo, não. Se alguém chegar perto de você e falar, você sabe da última, você pode saber que é coisa do diabo. Sabe da última. A orar, misericórdia. Se você for falar de alguma coisa para pedir oração, gente, vamos orar junto, etc. Tal, o irmão está vivendo isso. Agora, se for fofoca, se vai denegrir a imagem do irmão, se vai trazer problema, misericórdia, sai disso. Com certeza, porque não é só dar um tiro, uma facada, né? Quando nós estamos... Sim, eu estou falando assim, situações, algumas situações, às vezes, por exemplo, vou conversar com a George, nós vamos orar por alguém, às vezes, fulano, tal, né? É diferente. Isso que eu estou falando. Eu não estou falando com um tom de fofoca, nem nada, etc. Então, eu estou falando em situações especiais. Uma boa parte é orar. Nós temos que orar pela pessoa. E não sair espalhando a situação, né? Nós temos que detestar o mal. Detestar o mal. E é o comportamento cristão. E agora, apegar ao bem. Colossenses 3, versículo 12. Quem está com o microfone, por favor, leia. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, aí, nós vemos aqui, revesti-vos. Ou seja, você tem que colocar uma capa, né? Revestir a sua vida dessas coisas, né? Nós somos eleitos de Deus, santos e amados, então nós temos que ter afetos de misericórdia das pessoas. Jesus Cristo, ele jamais veio para esmagar o ser humano, ficar apontando o pecado. Ele falava, mas não falava. Quando ele pega a mulher que foi pega em adultério, eles vêm querer apedrejá-la e pergunta para Jesus, Jesus começa a escrever no chão, a gente não sabe o que era, talvez os pecados, talvez os 10 mandamentos. E aqueles que estavam ali para apedrejá-la começaram a observar que cada um deles também tinha um pecado que Jesus estava escrevendo, e foram saindo um a um. Ele não compactou com o pecado da mulher, que foi pega em adultério. Falou com ela, vá e não peques mais. Mas ele não esmagou aquela mulher. Ele não fez isso. Afeto de misericórdia. Teve misericórdia. Ele teve misericórdia. Porque ele sabia, e ele queria o bem
dela. E quando nós queremos o bem das pessoas, nós temos misericórdia das pessoas. Então, isso é nos apegar do bem. Aqui ele diz assim, de bondade. Bondade. Temos que ser bons. Temos que ajudar o nosso próximo. Temos que ver as pessoas que estão com alguma dificuldade e ajudá-las. De humildade. Olha que virtudes maravilhosas, né? Apegai-vos ao bem. Não seja arrogante, não ache que você é superior aos outros. Nós podemos, em alguns locais, nós temos uma hierarquia acima do outro. Mas perante Deus, somos todos iguais. Cada um de nós vai chegar um dia diante de Deus para dar conta da sua vida. E lá não adianta, diante de Deus, falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus sabe tudo. Nós estamos nus diante de Deus. Nus. Deus sabe, conhece a nossa vida toda. Eu posso estar pregando aqui, mas se a minha vida lá em casa, ou aqui nos meus pensamentos, não condiz com o que eu estou pregando, Deus sabe. E Ele vai cobrar isso de mim. Por isso que a minha vida, ela tem que ser transparente, eu tenho que ser sincero. Por isso que Paulo fala, amor sem hipocrisia. Hipocrisia não pode estar no nosso coração. Eu abraçar o irmão e falar, eu te amo, e ele, te odeio, você falou de mim. Não, falou de mim, ele há de dar conta a Deus, mas eu vou continuar amando, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, e a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado, potestade, são demônios que atormentam as pessoas para às vezes nos ferir. Demônio, não é que a pessoa é endemoniada, não, mas às vezes por uma influência maligna, o diabo coloca uma inveja no coração, coloca alguma coisa, uma palavra distorcida, e aí pronto, começa aquela, e nós não podemos cair nessa, né? De mansidão, ser manso, temos que crescer nisso. Mansidão não é ser bobo. Jesus era manso, mas ele, quando precisou, ele expulsou os cambistas do templo, falou bravo com eles. Moisés era manso, foi o homem mais manso, mas ele governou 2 milhões de pessoas no deserto. Não podia ser alguém bobo, alguém que não era determinado, não sabia o que queria, mas era manso. Manso é tardio em irar, tardio, ele não se ira com facilidade, ele pode até se irar, mas Moisés se irou, Jesus se irou, mas ira santa, ira, né, que está no nosso coração, quanto às coisas, quanto a Deus, de longanimidade, né, aqui tem outros motivos, no versículo 13 também, mas nós não vamos estar lendo, depois se você quiser ler mais sobre isso, mas apegai-vos ao bem. Então, 2 degraus, detestai o mal e apegai-vos ao bem. A nossa vida tem que ser assim. Se não for, nosso comportamento ético, cristão, está furado. Vamos voltar lá para Romanos, para o terceiro, Romanos 12. Versículo 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, amor fraternal. Então, como eu falei, isso aqui não é um clube. Nós estamos aqui como família de Deus. Família de Deus. Nós somos irmãos. Por isso nós chamamos, meu irmão, porque somos irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou isso, que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos.
em Cristo. E aqui ele está dizendo: amai-vos cordialmente. Ou seja, nós temos que nos amar com cordialidade. Nós temos que ter gentileza um para com o outro. Às vezes a gente fala assim: irmão, fala com o irmão que está do seu lado, e aí você vai falar: eu te amo em Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu te amo em Jesus. Tem gente que fala assim: nossa, eu não gosto quando o pastor fala aquilo. Gente, nós estamos aqui treinando para você fazer isso na rua, para você fazer em casa, para você fazer em todos os lugares que você está. Você amar cordialmente, ser gentil com as pessoas. Gentileza, cordialidade traz cordialidade. Gentileza traz gentileza. Quando nós somos gentis com as pessoas, hoje o grande problema é que falta gentileza. Não há gentileza no trânsito, né? Nós queremos sempre chegar primeiro, não somos capazes de parar para deixar o outro passar, entrar, né? Nós não somos gentis com as pessoas. Não há cordialidade, não há amor fraternal. Como aqui o apóstolo, preferindo em honra uns aos outros. Honra o seu irmão. O apóstolo Paulo está falando isso. Honra o seu irmão. Elogia quando ele fizer alguma coisa. Por que nós muitas vezes não elogiamos? Mas falar mal a gente sabe. Porque nós queríamos que nós recebêssemos aquele elogio. Mas se o irmão fez alguma coisa que mereça elogio, elogia. Preferindo em honra, amai-vos. O amor cordial, ele envolve isso. Nós estarmos recebendo bem as pessoas na nossa casa. Como é que você recebe as pessoas na sua casa? Quando chega uma visita, chega alguém. Então, a palavra de Deus nos diz que alguns que os hospedaram anjos sem saber. Como é que nós recebemos as pessoas na nossa casa? Estou falando não é só para hospedar, para dormir, não. Como que nós recebemos as pessoas? Como que nós recebemos as pessoas? Por isso que a igreja, ela não pode ser um local onde as pessoas entram e as pessoas não os cumprimentam, ninguém os recebe, ninguém os cumprimenta com bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bem? Como é que você está? Senão não existiria. Então a gente às vezes chega gente que nunca. Eu estava vendo um videozinho esses dias, o cara falando sobre a palavra, você falar eu te amo com as pessoas. Então, ele falando que a filha dele aprendeu isso desde pequena. E a filha dele um dia falou com o pai da esposa: ô vovô, eu te amo. E o avô ficou todo desengonçado, desajeitado, sem saber o que falar. Ele não sabia, porque ele não aprendeu falar eu te amo. Ele não aprendeu a falar eu te amo. Então, a educação dele foi: homem tem que ser macho, homem não fala essas coisas delicadas. E ele não aprendeu, ele nunca falou para as filhas dele, ele nunca falou para ninguém, nunca deve ter falado nem para a esposa dele, eu te amo. Então, quando a menina falou, ô vovô, ele abraçou, já aprendeu e tal, eu te amo, e abraçou, e o avô ficou todo sem saber o que fazer. Então, nós temos que aprender, gente. Que amor é esse que nós não expressamos com cordialidade, com gentilezas, com elogios? Igreja é lugar de treinamento, é de aprendizado, de crescimento. O comportamento cristão, você pode ganhar muitas pessoas para Jesus se você for gentil com elas, se você tratá-las bem. Sim, o amor quebra barreiras, rompe. Às vezes as pessoas falam: não, tem ódio de crente, mas te conhece, você é gentil, você trata bem, você elogia, você ama de verdade, você estende a mão, você é misericordioso na dificuldade. Você vai ganhar essa pessoa para Jesus, não com palavras, mas com seu comportamento. A palavra de Deus nos diz que nós somos a carta escrita de Deus.
Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Aqui é lugar de treinamento. Mas nós temos que fazer lá fora. Como é que é o nosso comportamento lá? Nós demonstramos esse amor, essa gentileza, esse cuidado com as pessoas. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros. Nós precisamos estar amando cordialmente uns aos outros. Senão, não tem nenhum sentido. Outro versículo, outra parte do versículo aqui. No zelo, versículo 11. No zelo, não sejais remissos. No zelo, no cuidado com a nossa vida cristã, nós não podemos ser relaxados, negligentes, não podemos ser vagarosos, não podemos ser. Como é que você é em relação ao trabalho cristão, a sua vida cristã? Zelo. O que é uma pessoa zelosa com a sua vida cristã? É uma pessoa que lê a palavra, medita na palavra. É uma pessoa que tem vida de oração. É uma pessoa que ama vir à casa de Deus, porque ela ama louvar a Deus de forma congregacional, gosta de estar no meio do povo de Deus. Tem gente que fala, eu não gosto. Uai, meu Deus do céu, você não vai morar no céu vai ter uma multidão de salvos. Vai ter uma multidão de salvos. E nós vamos relacionar uns com os outros. Nós aqui na terra só estamos treinando para ir para o céu, gente. Nós temos que aprender isso. A questão da nossa vida cristã. O tempo de vida aqui, quanto que é? Curto. Desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Nós passamos rapidamente nessa terra. Só que, às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas da terra, somos zelosos com o nosso trabalho, e não está errado, com os nossos estudos, com tudo nós somos zelosos, com a nossa casa, com o nosso carro, mas com as coisas de Deus, não somos zelosos. Abra em Jeremias 48, versículo 10. Alguém que está com o microfone, por favor, leia. Jeremias 48, versículo 10. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Maldito que poupar a sua espada de derramar sangue. Maldito aquele que tem uma versão, fazer a obra do Senhor relaxadamente, sem zelo, de qualquer jeito. Às vezes a gente faz tudo nessa vida bacana, somos zelosos. Tudo que é colocado na nossa mão. Agora, com a obra de Deus, é de qualquer jeito. Você está fraudando a Deus, está roubando o que é de direito de Deus. Direito de Deus é que nós façamos a obra dele de forma zelosa, zelando pelas coisas de Deus. Eu cuido da casa de Deus. Eu cuido do trabalho que Deus coloca nas minhas mãos. Eu cuido para que a minha vida não seja uma vida negligente. Eu leio a palavra de Deus, eu tenho minha vida de oração, e eu pratico aquilo que eu estou lendo na palavra de Deus, zeloso. Sou zeloso. Olha aqui, diz em Apocalipse 3,19, Jesus falando sobre para as 7 igrejas da Ásia, que representam as igrejas de hoje também. Apocalipse 3,19. Quem tiver com o microfone, por favor, leia. Vamos, gente. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Por quê? Aquela igreja estava fazendo a obra de Deus relaxadamente.
E Jesus Cristo chamou a atenção. Como que nós temos feito a obra de Deus? De qualquer jeito? Vamos tocando. Para Deus o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Nós temos que fazer o melhor. Vamos lá. Romanos 12, versículo 11. Ainda diz o seguinte: sede fervorosos de espírito. Fervorosos de espírito. O que é ser fervoroso de espírito? A sensação que o apóstolo Paulo coloca aqui no grego é como uma panela de água no fogo, que ela ferve, que ela transborda. Já viu uma panela que está cheia de água, que ela ferve? O que acontece? Um leite que ferve, transborda. É assim que a vida cristã tem que ser. Eu tenho que estar entusiasmado com a obra de Deus. Se eu não estiver entusiasmado, se eu não amo, deixei de amar as almas que estão perdidas. Se eu deixei de amar a casa de Deus, se eu deixei de amar as coisas de Deus, tem uma coisa errada comigo. Estou frio. Lá em Apocalipse também, versículo 3 a 15, nós não vamos ler, porque o nosso tempo já está esgotando. Diz o seguinte: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, porque és morno, assim porque és morno e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus fala. Você está morninho? Eu estou mais ou menos. Como é que está a sua vida cristã? O que você está fazendo para Deus? Mais ou menos. Estou indo lá na igreja, vou lá domingo, louva a Deus. Não, Apocalipse 3, 15 e 16. Estou mais ou menos. Não, o que Deus quer da gente é que nós sejamos fervorosos de espírito, entusiasmados com a coisa de Deus. Ser entusiasmado com Jesus, ser entusiasmado com a obra de Deus. Você olha para as pessoas e fala que essa pessoa precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. Vou falar de Jesus para ela. Vou dar o meu testemunho para ela. Entusiasmo. Hoje que nós estamos vivendo, infelizmente, é que a maior parte das igrejas estão mornas. Não há fervor espiritual. Fervor espiritual não é gritaria, não, gente. Tem gente que acha que é gritaria. Tem gente que grita, sai ali fora, está mentindo para os outros, falando mal dos outros, fofoqueiro. Isso não é fervor espiritual, não. Fervor espiritual é ter o caráter de Cristo. É estar entusiasmado. Tem gente que acha que quem é entusiasmado é quem pula, quem grita. Não. Entusiasmado é quem ama Jesus acima de todas as coisas, coloca Jesus em primeiro lugar, e olha para as almas e fala: essa pessoa precisa de Jesus. É fervor espiritual. Há uma confusão no fervor espiritual, e nós precisamos ter fervor espiritual. E para nós terminarmos, aqui diz o seguinte: servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. O que é servir ao Senhor? O que Jesus Cristo nos ensinou sobre servir ao Senhor? Se nós falamos que servimos a Deus, nós temos que servir o nosso próximo. Se eu falo que sirvo a Deus e não sirvo o meu próximo, lá o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Então, quando eu sirvo ao Senhor com alegria, eu sirvo ao meu próximo com alegria. Jesus Cristo falou: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja o que sirva. Ele deu exemplo no lava-pés, quando ele pegou seus discípulos e pegou eles com seus pés empoeirados, as estradas que eles andavam não eram calçadas como as nossas, e eles estavam ali com os pés sujos. Jesus Cristo pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés de um por um. E Pedro até fala assim: não, os meus pés o Senhor não vai lavar, não.
ele não entendeu nada, Pedro, que Jesus estava, como sempre, nos dando exemplo, que nós devemos servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Não é que nós temos que ficar lavando o pé de todo mundo aí, não. É que ele era um exemplo para Jesus, que Jesus queria dar para a gente, de serviço, de olhar para o outro, mesmo que a gente, Jesus Cristo era o Filho de Deus, mesmo que a gente, na hierarquia, às vezes pode estar superior, mas, não, eu quero te servir, meu irmão, eu quero te servir. Então nós precisamos estar pensando seriamente a cada dia sobre isso. Nós precisamos servir a Deus em novidade de vida. Nós falamos que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós servimos em novidade de vida. Então nós precisamos demonstrar isso de uma forma real. Será que nós temos servido o nosso próximo? Tem gente que acha que é superior. Não. Nós, se somos espiritualmente mais maduros, então sirva, mostre através do seu serviço, não é através do seu título, não. Agora eu tenho o título tal. Não. Eu tenho que servir mais e mais. A minha vida tem que ser para o serviço de Deus. Tem que ser assim, servindo ao Senhor. Meu comportamento é de demonstração que eu trabalho para Deus. Se eu falo que sou cristão, mas no meu comportamento eu não sirvo ninguém, eu só quero ser servido, eu só quero que as pessoas estejam à minha disposição. Que serviço é esse? Não é o que Jesus Cristo ensinou. Não é o serviço cristão. Então, que você possa pensar sobre isso. Deteste o mal, apegue-se ao bem, ame cordialmente, com gentileza aos outros. Não seja remisso no zelo para com a obra de Deus. Fervoroso de espírito e sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, então sirva o seu próximo no nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos dar um comportamento, para que a palavra de Deus não seja em vão, mas que ela possa entrar no nosso coração e fazer diferença, transformar a nossa vida. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Sou grato a Deus pela Tua palavra que sempre está nos ensinando. Não tem ninguém, ó Deus, que saiba todas as coisas. Nós estamos aqui na terra, Senhor, aprendendo todos os dias, para quando nós chegarmos, o dia que o Senhor nos chamar, estejamos diante do Senhor, para apresentar, Senhor, com clareza, com tranquilidade, Senhor, aquilo que nós fomos aqui na terra. Que haja um comportamento na nossa vida que seja digno de um cristão verdadeiro. Perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que nós ainda na nossa caminhada vamos falhar, e falhamos muitas vezes, mas dia a dia nós queremos melhorar. Portanto, ó Deus, continua falando ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu coração.